Beleza, então, vamos para as questões de concursos anteriores. Primeira questão, da SFSEX 2007, né? Em um computador RISC com pipeline, onde todas as instruções aritméticas têm o mesmo CPI, que é aquele ciclo por instruções. A gente falou na aula de hoje sobre os ciclos por instruções. Só que ele apareceu, né? Foi instruction per cycles, né? Apareceu como IPC. Não confundir com aquele IPC que também aparece em arquitetura de computadores, em sistemas operacionais também, que é o Interprocess Communication, né? Que é a comunicação interprocessos. Mas, nesse caso aqui, é o Instruction per Cycle, né? Instruções por ciclo. E aí, ó, analise as ações abaixo que melhorariam o tempo de execução de um programa típico e, a seguir, assinale a alternativa correta. Então, o que é que poderia melhorar o tempo de execução de um programa típico, tá? Levando em consideração que é um computador RISC com pipeline, né? Então, vamos lá, o que melhoraria? Incrementar a taxa do ciclo do relógio. Então, o que acontece? A gente sabe que, o que é o pipeline? O pipeline é você ter várias instruções que os estágios dela estão sendo executadas em horas diferentes durante a execução dos estágios, né? Nunca de forma que uma parte do estágio vá concorrer a utilizar um recurso, que foi o que a gente viu lá. Tem a instrução 1, enquanto ela faz lá a decodificação da instrução, outra pode estar fazendo a busca de uma outra instrução. E aí, assim sucessivamente, né? Então, fazer o incremento dessa taxa de ciclo é algo que, se eu aumentar a taxa com que um único ciclo ele é executado, um exemplo, né? A taxa do meu ciclo é de 10 nanosegundos. Se for 15 nanosegundos, tá? Um ciclo, eu posso ter mais estágios, né? Sendo executados. Então, beleza. Vai permitir que eu possa ter mais tempo para executar mais estágios, né? Proibir qualquer forward de pipeline. Então, proibir qualquer forward. Você pegar forward, pessoal, em inglês, quer dizer bypassar, né? É você encaminhar. É um encaminhador, né? Então, ele está dizendo aqui, ó, proibir qualquer forwarding no pipeline. Ou seja, qualquer forwarding seria proibir com que eu tivesse a possibilidade de executar um outro estágio dentro, né? Dentro daquele meu ciclo ali. Então, ou seja, eu teria só uma única instrução. Então, essa alternativa aqui não estaria legal. Dobrar o tamanho da minha cache de instrução e da cache de dados, sem mudar o meu tempo do ciclo do relógio. Então, se eu aumentar o tamanho da minha cache, tá? O que é que vai acontecer? A gente comparou o pipeline, tá, com a cache. Na verdade, a gente comparou o número de registradores com a quantidade, o tamanho da cache. Então, se eu aumento a minha cache, eu vou ter mais dados ali, ou instruções, que foram usadas recentemente lá no nosso processador. Então, lá nos registradores, existem as instruções que estão executando. Caso exista espaço, é mantido ali. Mas, normalmente, não é isso que ocorre. Porque o processador executa centenas de milhares de instruções e os registradores vão ser usados intensamente. Então, a probabilidade de um dado ser armazenado lá, um operando ficar permanente lá, é muito pouco provável. Então, esse cara, ele deve descer na hierarquia de memória para a memória cache. E se eu tenho muitas instruções
eu vou ter muitos pipelines, muitos estágios. Se eu tiver uma memória cache um pouco maior, vai me permitir ter mais operandos e instruções ali, mais próximas do processador. Consequentemente, o pipeline, tá, as instruções vão se utilizar melhormente dessa nossa proximidade da memória cache e de uma memória cache um pouco maior. Beleza? Então, essa alternativa ela está correta. Tá? Dobrar o tamanho da minha memória cache, tá? Da cache de instruções e da cache de dados, para manter próximo ali, né? Para não ter que ter ciclos de busca longe, tanto de dados quanto de instruções. Beleza? E eu não preciso mudar esse ciclo do relógio. Por que eu não preciso mudar? Porque já vai estar próximo, né? Eu já posso executar ali dados, se eu tenho uma quantidade de instruções, um exemplo, que eu posso colocar em pipeline, 4 instruções em pipeline, é lógico que aquelas 4 instruções não vão estar simultaneamente nos meus registradores, se não existir espaço, claro, né? Mas ele vai se utilizar da nossa cache, que está próxima. Aumentando o meu tempo ali, eu posso fazer uso desses essas 4 instruções sem mexer no tempo ali. Não precisa adicionar mais instruções. Eu só preciso ter uma cache um pouco maior, porque eu não vou ter aquelas 4 instruções, ou, sei lá, se for mais instruções, permanentemente lá nos registradores. Então, se eu tirar a alternativa 2, tá? Eu eliminaria aqui, ó, a B e a D, tá? Como a 1 eu tenho certeza que está certa, tá certo? Aí não poderia ser essa aqui, ó, porque eu sei que a 1 está certa. Então seria a 3, eu não estaria sozinha, né? Então teria entre a A e a E, né? Então a alternativa que eu acredito, tá? E porque eu aumentando o tamanho da minha cache, tá? De instruções e de dados, eu vou ter mais próximo ali do processador, eu aumento essa minha capacidade, sem a necessidade de aumentar o tempo, tá? Do meu ciclo, né? Então, a letra E como alternativa. 26 é uma questão da SpaceX 2008, tá? O pipeline superescalar, essa questão é meio complexa mesmo. O pipeline escalar, ou seja, aquele conceito que a gente viu de ter paralelismo de instruções, ele utiliza vários pipelines, tá? O superescalar. Então, ó, o pipeline escalar de um processador apresenta que vantagem em relação ao pipeline simples, tá? Então, a gente tem aqui, reduz a latência de execução de cada instrução no processador, tá? Reduz a demora. A gente vai ter, como benefício principal, tá, do escalar, é que ele vai poder executar instruções num processador muito mais sofisticado, tá? Executar instruções em paralelo e se utilizar do pipeline, tá? Então, ó, reduz a latência de execução de cada instrução. Mas ele não pode executar a redução de cada uma das instruções, porque a gente sabe que a gente tem no superescalar execuções em paralelo que podem concorrer para fazer uso de um mesmo recurso. Tá? Esse é um dos problemas. Aí tem lá a questão de dependência, né? Então, instruções podem conflitar durante a execução. Então, ele não vai reduzir a latência para cada uma delas. Ele vai melhorar, né, algumas.
Então, essa A eu tiro. Aumenta o número médio de ciclos por instrução no processador. Então, aumenta o número médio de ciclos. O ciclo, pessoal, ele vai permanecer um só. O que eu altero, implementando, seja superescalar, seja pipeline simples, o que vai aumentar é os meus estágios, é a quantidade de instruções que eu posso colocar, aliás, é a quantidade de estágios que eu posso colocar em uma mesma instrução, o mesmo ciclo. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4 instruções que elas vão estar em estágios diferentes e aqueles estágios eu posso executar em um mesmo ciclo de processador. Então, ele fala aqui, ó, aumenta o número médio de ciclos por cada instrução, mas não é verdadeiro. Aqui, ó, aumenta o throughput do processador, ou seja, aumenta a vazão, tá, em que a gente tem das execuções. Então, eu tenho lá o super pipeline, aliás, o pipeline por superescalar. Então, eu tenho lá a execução de instruções, tá, que podem executar em paralelo, e eu tenho vários conjuntos de pipeline nele. E aí isso aumentaria, tá, a minha capacidade de throughput. Essa não está errada, não. Tá? Letra D. Reduz o consumo de energia do processador. Então, pessoal, essa inferência aqui a gente não pode fazer, tá? Então, eu considero essa como errada, né? Reduzir o consumo de energia do processador. Reduz o número de acesso à memória de cada instrução do processador. Ou seja, reduz o número de acesso à memória de cada instrução do processador. Ora, em ambas as técnicas, eu tenho uma redução do acesso à memória, porque o que eu for acessar na minha memória de registradores, eu já estou evitando acessar, tá, a minha memória principal. Só que o cerne do pipeline ou do superescalar é você dividir os estágios. Não é a preocupação em acessar a memória, é se utilizar o máximo possível das instruções que estão no registrador de forma de estágios. Se esse cara ele vai ser buscado na memória cache ou vai ser buscado na memória principal, tá, em um momento que não se encontra lá, aí é outra questão. Mas o simples fato de eu ter essa técnica aplicada de pipeline, ele não reduz o acesso, ou aumenta o acesso à memória de memória principal. O que vai impactar em reduzir ou aumentar os meus acessos na memória principal é a quantidade de registradores. Por exemplo, se eu tenho uma grande quantidade de registradores, a probabilidade de eu ter mais registros, tá, mais operandos lá no processador é maior. Tá? A mesma coisa acontece com a minha memória cache. Se eu tenho ela um pouco maior, a probabilidade de ter que ir lá na memória principal, tá, vai ser diminuída, porque eu tenho uma quantidade um pouco maior, que vai dar mais possibilidade de colocar mais dados ali. Beleza? Então, esse de reduzir o número de acessos à memória, para cada instrução do processador, ela não depende de se eu utilizar pipeline simples ou superescalar. Beleza? E aí eu também tiraria ela. Aí ficou o throughput, como sendo como o pipeline, o superescalar, ele é uma evolução do pipeline, tá? Eu utilizar vários conjuntos de pipeline, é lógico que ele vai aumentar essa capacidade de processamento meu. Beleza? Vamos lá. 38, questão 38 da prova de 2013 da SpaceX. Nos sistemas computacionais, as alterações no fluxo de controle de um processador que não são causadas pelo programa em execução, e sim por outro elemento de hardware ou de software, é chamado de... Então, pessoal, cuidado com essa questão, tem pegadinha aqui, tá? Então, vamos lá. Ó. Nos sistemas computacionais,
as alterações no fluxo de controle de um processador. Olha só, ele está dizendo o controle do fluxo de controle do processador, beleza? Do processador, que não são causados por um programa. A gente sabe, a gente já falou nessa aula de hoje, que a gente pode ter um desvio do programa em si, um desvio condicional e um desvio incondicional. O desvio condicional é uma condição estabelecida no programa que faz com que ele tome um outro caminho, mas ele continua em execução. Tá? Ele continua em execução, só que ele tomou outro caminho. Tá? E vai executar aquele né, por exemplo, um if, né? Se acontecer isso, faça isso. Aí ele vai tomar aquele outro caminho e vai fazer. O incondicional, o programa está executando, mas vai chegar um momento que alguma ação vai acontecer que ele vai tomar um outro caminho. Tá? Então, o programa ainda continua em execução, só que por um outro caminho, um outro local. O que ele está querendo dizer aí é que o fluxo, tá, de controle do processador foi alterado. Ou seja, isso é uma interrupção. Muito bem, viu, Bruno? É uma interrupção. Por quê? Foi causado alguma ou anomalia ou alguma espera, por exemplo, que um hardware ele influenciou na execução de um programa, tá? E aí o processador, ou para não perder tempo com aquela execução, porque está dependente de um dispositivo de entrada e saída, então ele pode interromper, né? Então o hardware, ele solicitou que fosse feita aquela interrupção, né? Opa, olha, eu vou demorar aqui para te dar o dado, pode interromper para poder executar outra atividade. Ou então, quando terminou a atividade dele lá, no hardware, né, no disco, por exemplo, ele sinaliza lá o processo, naquela tabela de processo, botando o status lá de concluída aquela operação, né, de entrada e saída. Aí a gente tem aquela tabela de vetor de interrupções também, que pode ser utilizada para sinalizar que aquele processo que era de entrada e saída já não é mais verdadeiro, aquela interrupção. Então, o processador pode retomar aquela atividade. Então, o fluxo de atividade de uma execução, tá? O processador pode interromper aquilo ali. Então, é justamente o que ele está dizendo aí. O fluxo de controle do processador, tá? Que não é causado pelo programa em si, tá? E sim pelo hardware. Ou também pelo software, né? A gente pode ter as interrupções por software. Lembra lá que a gente viu que pode ter interrupção por hardware, a sinalização do hardware solicitando interrupção, ou pode ter um programa específico fazendo a interrupção. Aí entra também, por exemplo, aquela questão, por exemplo, de preempção. Tá? Eu posso ter o meu processador sendo interrompido, uma atividade que ele está fazendo, de um processo, quando acaba o quantum dele. Acabou o quantum, né? Vai ter que ter uma preempção aí. Então, é o software, é o kernel do sistema operacional, a nível de software, que definiu lá, o quantum é de tanto, nanosegundos. Então, bateu aquele tempo, ele foi por software e fez uma interrupção no fluxo daquela execução do processador. Então, a alternativa correta é letra B. Interrupções. Beleza? Marinha 2007. O item 18 dessa prova daí, ele fala o seguinte, qual que é a principal característica de uma máquina de arquitetura RISC? Olha aí, RISC. As instruções são em linguagem de baixo nível. Então, tá aí. Essa não é uma característica do RISC. Tá certo? Que as instruções são em linguagem de baixo nível. A gente viu que o principal elemento que faz com que um computador tenha a arquitetura voltada para RISC é ele ter vários registradores, ter instruções simples, fazer pouco uso de memória principal. Na verdade, ele vai fazer uso de registradores, porque por isso que muitos registradores, né, RISC, R de RISC e R de registradores, né? Beleza? E aí ele vai favorecer o seguinte, o hardware e não o software. Então, o CISC, tá? Aí sim ele vai favorecer o uso de software,
tá, de instruções complexas, tá, de linguagem de baixo nível, para poder realizar essas operações. Então, a letra A não é verdadeira. Vamos lá. B, maior quantidade de modos de endereçamento. Então, a gente já viu que, quando se trata de RISC, é Reduced, né? Instruction Set Computer. Então, a maioria dos itens que ele possui, tirando registradores, tá? É que ele reduz essa capacidade, tem inferioridade, né? Então, ele, ao invés de ter uma quantidade muito grande de modos de endereçamento, vai ter uma quantidade pequena, tá? Com relação ao tamanho do formato da nossa instrução, vai ser fixa e não variável, como é lá no complexo, tá? Em relação ao número de operandos, vai ser o menor possível em relação à questão de operandos, tá? Do complexo, que eu posso ter diversos operandos numa mesma instrução. Em relação ao número de ciclos, então, como a minha instrução é pouca, eu tenho poucos operandos, tá? A minha operação é unária ou binária, o que vai me acontecer? Eu tenho que fazer vários ciclos, tá? De uma mesma instrução várias vezes, enquanto que no complexo eu tenho uma execução quase que numa única instrução, tudo que eu precisava, porque eu tenho lá diversos operandos numa mesma instrução. Por isso que ele é complexo. Aí eu transfiro essa complexidade para o meu código, o código da minha instrução, né? Do nível 2, do ISA. Lá, as instruções do nível de arquitetura, tá? Do ISA, é que vão ter essa complexidade. Aí aqui, a B também eu vou tirar. Tá? Aí, letra C, número reduzido de instruções no seu conjunto de instruções. Olha que ele deu aqui a casquinha de banana, né? Ele, além de falar que o conjunto é reduzido, tá? É um conjunto de poucas instruções, além disso, ele disse que é reduzido, né? Que ele fala lá que o RISC, o próprio nome dele, o conceito, é de reduzido, né? É reduzido. Então, o cara que lembra, uma pessoa que lembrasse, o complexo é do CISC, o RISC é de reduced, né? Reduzido. Então, já por dedução, já lembraria. Ele poderia muito bem, para complicar essa questão, não colocar esse termo, né? Não colocar essa palavra. Então, ele colocaria lá, né? Que tem uma quantidade de registrador diminuída, né? Poucas instruções, né? Ele poderia colocar lá um número de instruções menores, mas ele colocou lá reduzida, né? Aí vamos para o próximo, letra B. Aqui, até agora tá beleza, né? A C. Letra B. Beleza. Então essa, pessoal, é a diferença entre a prova da Marinha, tá? A prova do QOAP e a prova da SFSEX. Na SFSEX, o cara não ia deixar isso aí, tá? O cara ia pegar, ao invés de usar essa palavra reduzida, ele ia colocar diminuída, né? Ia colocar menor, mas nunca ia colocar essa palavra para você não deduzir, tá? Então, tem essas casquinhas de banana na da SFSEX. Nos outros, não tem. Leu o material, entendeu, você faz com tranquilidade, que é o caso aí da questão da Marinha, né? Então, ó, letra D, capacidade de execução de mais de uma instrução em cada ciclo de clock. Então, o RISC, que ele está querendo dizer aqui, ó, tem a capacidade, pela D, né? Capacidade de execução de mais de uma instrução em cada ciclo de clock. Mentira, né? Eu tenho um único ciclo, eu executo uma única instrução. A cada ciclo de clock, eu executo uma instrução. Tá? Mas eu vou usar o pipeline. Eu posso ter estágios da instrução sendo executadas no único ciclo, tá? Com o pipeline. Mas nesse caso aqui, eu vou ter um único ciclo de busca de instrução, um outro ciclo de busca do operando, um outro ciclo para poder gravar de volta aquele dado lá, beleza? Então, as operações no RISC vão ser em um único ciclo. Já no CISC, eu posso ter
diversas instruções sendo executadas em um único ciclo, de uma única vez. Tá? Além também de poder estar passando em uma única instrução diversos operandos. Então, no Complex Instruction Set Computer, no CISC, a gente tem essas formas de acesso, de ciclo, tá? De quantidade de operandos, tá? Do tamanho da minha instrução, tudo é maior, né? Tudo em grande escala. Beleza? Então, aqui eu corto. Não é o caso do RISC. Letra E, processamento controlado por microprograma. Aqui, pessoal, é o CISC, né? Beleza? Então, ficou a letra C como alternativa para ela. Pessoal, essa questão ficou tranquila? Deu para fazer ela, né? Vamos avançar. QOAP, olha a prova a questão do QOAP aí, ó, do ano passado. Aliás, desse ano, né? Para implementar o modelo de processos, o sistema operacional mantém uma tabela, né, um arranjo de estruturas, chamada de tabela de processos. Beleza? Com uma entrada para cada processo e também chamada por alguns autores de PCB, Process Control Block. Essa entrada contém diversas informações dos processos. Assinale a alternativa correta, na qual está apresentada uma dessas informações relativas ao processo. Aí, pessoal, a gente tem, dentro dessa tabela de processo, tá certo? A gente vai ter aqui o Program Status Word, tá? Então, vou ter aqui, ó, como alternativa, porque cada processo, ele vai ter lá, tá? O seu ID, beleza? Eu vou ter informações de contabilidade do processo, beleza? Eu vou ter várias informações, tá? Por exemplo, o estado, se ele está bloqueado, se não está, beleza? E também eu armazeno informações do estado do programa. PCE 2012. Uma das características fundamentais de um processador com arquitetura CISC aí ele pergunta lá, né? Aí vamos lá as características do CISC. Todas as instruções têm tamanho fixo. Então, a gente já viu comparando do tamanho fixo com o variável, o RISC é quem tem alguns tipos de restrições, né? Então, eu não posso dizer que o CISC tem tamanho fixo, ele é variável. E podem ser executadas em múltiplos ciclos de processamento. Beleza? Aí vamos lá. B, possui instruções complexas. Beleza. Que operam diretamente a memória para a carga ou armazenamento de valores. Ou seja, a carga, o load, ele vai trazer para ser processado, e o armazenamento, o store. Beleza? Então, ele acessa diretamente a memória. Beleza, tá certo, não está errado não. Vamos mais outras. Todas as instruções têm tamanho fixo e devem ser executadas em um único ciclo do processamento. Então, está errado aqui duas vezes, né? Tamanho tem que ser variável, tá? Do CISC. E ele executa, tá? Em vários ciclos. Quem executa em um único ciclo, obrigatoriamente, é o nosso RISC. Eu tenho lá uma instrução simples, a instrução simples que ele irá executar, ele pode executar várias vezes aquela simples execução, tá? Em vários ciclos. Então, quem deve executar em um único ciclo de processamento é o RISC. Então, aqui são duas características do RISC, tá? Essa é a alternativa C. Letra D. As instruções possuem tamanho variável, beleza. Porém,
todas devem ser executadas em um único ciclo de processamento. É mentira, né? Quem faz em um único ciclo de processamento, essa obrigatoriedade, é o nosso RISC. Então, mais uma vez, pessoal, por inferência, tá? A gente pode dizer assim, eu não posso limitar o CISC, tá? Quando a gente tiver qualquer dúvida, tá? Então, quando eu tenho uma limitação, tá? Aí está restringindo. Então, normalmente, é o CISC, que tem algum tipo de restrição de tamanho, de quantidade de operandos, de quantidade de ciclos, tá? E não o CISC. Só o RISC que tem, tá? Essa limitação. Código-fonte, a letra E, né? O código-fonte, assembly, beleza? Código-fonte feito em assembly, né? Na linguagem de programação assembly. Tem a tendência de ser maior devido à complexidade das instruções. Então, pessoal, mais uma vez aqui está errada essa questão. A gente vai lá. O RISC, tá? Comparando com questão de restrições, né? Também tem uma exceção. Tá? Qual que é a exceção? É essa questão da quantidade do tamanho do programa dele. O CISC, tá? Na maioria das vezes, ele cita informações que são reduzidas, tem pouca, né, quantidade de endereçamentos, né, o tamanho dele é fixo, são sempre restrições. Onde é que existem duas exceções? Para a quantidade de registradores, que é muito, certo? E para o tamanho do programa dele, que é grande. Essas são as duas exceções. Olha o pulo do gato aí. Tá? O RISC, que é Reduced, a única exceção dos termos que aparecem dizendo que é menor, né? Aparecem em dois lugares. Nos registradores, que aí não é reduzido, pelo contrário, tem muitos registradores, e quando ele se refere ao tamanho do programa, que a quantidade é maior, é grande. Por quê? A gente vai ver por que é grande o tamanho, falando de RISC, tá? Porque eu vou ter operações reduzidas. Então, por exemplo, quando eu tenho uma operação que é unária, eu posso fazer uma soma, a mesma operação que eu teria binária, eu teria uma operação binária, eu tenho dois operandos, né, binária. Eu faço a soma, beleza. Então, numa única instrução, eu fiz a soma. Ou seja, se eu estivesse fazendo um programa e fosse usar essa instrução, eu teria uma única linha. Mas se eu for utilizar uma instrução mais reduzida ainda, que é unária, o que é que eu vou ter que fazer? Eu tenho que ter, no mínimo, duas linhas. Tá? Aliás, no mínimo três. Uma para carregar um valor, outra para poder fazer a soma, né? Então, eu vou fazer um add e a posição. Então, ele vai somar um acumulador. E aí vai fazer a soma. Então, eu teria ali umas duas ou três linhas, dependendo do meu programa. Então, veja bem, a quantidade de operandos, ela interfere na quantidade de linhas do meu programa. Até aí, beleza, né? Então, o meu Reduced Instruction Set Computer, que é o RISC, ele tem instruções de tamanho reduzida, o número de operandos. Ou seja, eu vou ter muito mais instruções no meu programa para fazer as operações. Já no CISC, que é complexa, eu posso ter uma operação quaternária, que ao invés de eu utilizar 10, 15, 20 instruções, eu posso ter lá uma quaternária que pega meus operandos todos que eu queria fazer a operação e dentro daquela microinstrução faz ali aquele meu código e faz a minha programação. Lembrando que o microcódigo, ele não está dentro daquele meu programa lá, tipo assembly, ele não vai estar lá dentro. Ele é disponibilizado já pronto. Então, o código daquela operação toda, que usa aqueles 4 operandos, ele não vai estar presente lá no meu código lá do assembly, não vai estar. Eu vou utilizar uma função que vai chamar aquela instrução. E aí o meu código, tá, que no RISC ia ser lá 10 instruções, no meu CISC é uma instrução só, que é quaternária, que faz todos os cálculos. Então, tem uma quantidade menor de comandos
no CISC, tá certo? E o programa é menor. Já no RISC, porque é reduzido a quantidade, eu tenho que colocar muito mais linhas de comando ali, beleza? Utilizando registradores, né, fazendo uso de diversas operações ali, tá? Então, quando eu falo aqui, ó, na letra E, que ele está falando aqui que é o CISC, né? E o código fonte em assembly, ou seja, a programação que eu estou fazendo lá das linhas, tem a tendência de ser maior, tá? Então é mentira. Aonde é que ela vai ser maior? No RISC. Eu vou ter muito mais linhas no RISC. E no CISC eu vou ter poucas linhas, porque aquela complexidade já está dentro das micro-operações, micro-instruções, beleza? Então, está errado por isso. Ele ainda completa aqui, ó, devido à complexidade das instruções. Beleza, ele quis te falar um conceito, e aí ele te deu um outro certo. Por exemplo, existe complexidade de instruções dentro do meu CISC. Beleza. Mas se você não soubesse a diferença do CISC e o RISC em relação a essa questão, você muito provavelmente ficaria tendencioso a dizer assim, mas essa alternativa está falando aqui, ó, complexidade de instruções, vou chutar esse cara, né? Porque o CISC tem complexidade de instruções, eu vou dizer que é esse cara aqui. Quando, na verdade, não é, tá? Ele tá trazendo na alternativa dois conceitos. Um está certo e o outro está errado. Pessoal, ficou compreendido aí essa questão do RISC e do CISC em relação ao tamanho do programa? Porque isso é fundamental. RISC é reduzido. Você pensa logo assim, qual vai ser o tamanho do meu programa? Então, se eu vou ter instruções pequenas, tá? Eu vou ter poucos operandos para trabalhar. Vou ter muitas linhas ali para fazer uma mesma operação. Já no CISC, eu não vou ter. Posso ter uma operação quaternária ali ou mais, tá, de operandos, que aí deixa poucas linhas. O programa vai ser menor. Apesar de ser complexo, né? A gente pensa logo assim, né? É complexo. Se é complexo, vai ter mais linhas, tá? O meu programa. Não, vai ter mais linhas a microinstrução. Se você for levar em consideração a microinstrução, eu vou ter código lá dentro, tá? Mas isso é transparente para você num nível superior, porque a microinstrução está lá no nível ISA, tá? No nível ISA, e não no nível do usuário, lá no sistema operacional, que o cara está lá codificando ali em Assembler. Marquei lá a alternativa? Marquei não, né? Então a alternativa correta, pessoal, é a alternativa B, tá? Possui instruções complexas que operam diretamente sobre a memória. Diferente do RISC, que realiza em registradores. BRDE, não sei que instituição é essa daqui, 2012. Sobre pipelines, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a correta, né? As corretas, né? As assertivas corretas. 1. A técnica pipeline pode ser empregada em sistemas com um ou mais processadores. Beleza, não tem restrição nenhuma quanto a isso. E em diversos níveis. E tem sido técnica de paralelismo mais utilizada para maior desempenho dos sistemas de computadores. Beleza, está certíssima. 2. O conceito de processamento pipeline se assemelha muito a uma linha de montagem. Pô, beleza. Onde uma tarefa é dividida em uma sequência de subtarefas, executadas em diferentes estágios, dentro dessa linha de produção. Beleza. Tá? Ele não foi técnico aqui, mas falou ali, exemplificando, né? Alternativa 3, tá? Aí a gente tem o conceito de processamento pipeline só pode ser implementado dentro de uma arquitetura de RISC. Pessoal, a gente falou já que hoje em dia a maioria das arquiteturas é híbrida. Então, o que é que o RISC ele privilegia, né? Ele favorece? É o hardware. Então, eu vou ter uma quantidade muito grande de registradores. Beleza. O CISC, conceitualmente, ele
teria menos registradores. Beleza, mas ao longo do tempo, a gente já falou isso daí, essa é uma das controvérsias, né, de se comparar RISC com CISC. Ao longo do tempo, isso foi deixando de lado, né, as arquiteturas CISC, que utilizavam poucos registradores, devido à complexidade da própria arquitetura, né, de utilizar vários processadores. Hoje em dia, né, a gente tem uma máquina com multiprocessamento, com vários núcleos, né, cada um desses processadores. Então, foi aumentando a necessidade de ter mais registradores. Então, hoje em dia, não tem uma máquina totalmente CISC ou totalmente RISC. Então, você pegar e inferir essa terceira alternativa aí, ó, ele dizia assim, o conceito de processamento pipeline só pode ser implementado, olha, também aparece esse só, né? Só pode ser implementado dentro de uma arquitetura de RISC. É mentira, né, pessoal? Não pode. Não pode ser verdadeiro isso daí. Tá? Primeiro, porque hoje em dia é híbrido, né? Os sistemas são híbridos. Tá? E segundo, porque eu posso ter sim o CISC, tá? Que usa registradores tendo pipeline. Por que não? Tá? Aí eu vou ter lá, nos sistemas operacionais antigos, o pipeline era basicamente era bastante complicado, já que os programadores deveriam possuir conhecimento de hardware e programar em painéis através de fios. Pessoal, nada a ver essa aqui também, viu? Pois é, Bruno. Também, né? Já pela 3, aí o cara já eliminaria um montão, todas as outras, né? Eliminaria, bem observado. Só serviria para a gente a alternativa A. Beleza? Para matar e confirmar, né? Petrobras, 2012. A técnica implantada em um computador de arquitetura RISC que permite que o hardware processe mais de uma instrução de cada vez e que não espere o término de uma instrução para executar a outra é denominada... E aí? Letra B. Não, desculpa. É a letra C, né? O pipeline, pô. Então, ó, o que acontece é o seguinte, ó. O PFTIX, tá? O que é? É uma busca antecipada. Espera aí, pessoal. Vamos ver aqui, analisar de novo. A técnica implantada no computador RISC, tá? Que permite que o hardware processe mais de uma instrução de cada vez e que não espere o término de uma instrução para executar outra, é denominada pipeline, né? Eu vou ter as minhas instruções, tá? Sendo executadas em estágios. Beleza? O PFTIX, ele é um conceito que é utilizado no próprio pipeline. O que é o pipeline? O pipeline, assim como o superescalar, tá? O Very Long Instruction Word, certo? E o EPIC, são execuções de paralelismo de instrução. Tá? É a instrução fazendo paralelismo, beleza? Tá legal. Só que ele utiliza a técnica de antecipar a execução de uma instrução. Ele busca a próxima. Lembra lá do Program Counter? Então, ele não espera eu terminar, tá, uma instrução, ele já pode pegar outra para trazer. Tá certo? Então, o pipeline vai permitir isso daí. Tá? Eu executar diversas etapas de várias instruções de forma concorrente, de forma que os estágios, tá, dentro daquelas instruções, elas não conflitam. A gente viu aí, conflitar aonde? Aí tem aquelas dependências, né? Dependência de saída, dependência verdadeira, dependência verdadeira de saída e a dependência antidependência, tá? Que uma instrução anterior, tá certo? Fica esperando a posterior. E isso aí não é o comum. O comum é uma instrução seguinte sempre esperar pegar o dado da anterior, né? Para poder executar e prosseguir. É a forma sequencial. Quando quebra isso aí, eu tenho uma instrução que entrou primeiro e ela tem que esperar
uma instrução que entrou depois, tá? É uma antidependência. Beleza? Então, esses conceitos todos que fazem um paralelismo de instrução, eles se beneficiam de busca antecipada da instrução. Aí é o prefetiche, né? Instruction. Mas ele está falando aí qual é a técnica que permite, né, executar mais de uma instrução de cada vez. Nove. Considere as alternativas, né? 1. Acesso à memória limitado a instruções de carregamento e armazenamento, né? Store e load. Formato de instrução facilmente decodificável e de tamanho fixo, ou seja, simples. Execução de instrução ou instruções em um único ciclo de clock. Aí, pessoal, tá tranquilo, né? Tá belezinha. Questão 10. Em relação à arquitetura CISC e RISC, é incorreto afirmar. Então, é incorreto. Alternativa A. Em RISC, a execução dos comandos é rápida. E isso tem um preço, pois o processador RISC exige um conjunto de circuitos mais complexos e um número maior de transistores. Então, vamos lá. Em um RISC, a execução de comandos ela é mais rápida. Ela é mais rápida, mas ele está levando em consideração que parâmetro, né, pessoal? É mais rápida o quê? É o CISC, mas eu já sei que eu não posso comparar o RISC com o CISC. Beleza? Se ele está dizendo aqui que é mais rápido, eu já não posso afirmar isso daí. Vamos ver as outras alternativas. Pois um processador RISC exige um conjunto de circuitos mais complexos. Beleza, o circuito do RISC é mais complexo, tem mais registradores, né? Ele vai favorecer, vai privilegiar o hardware e não o software como no CISC. E um número maior, isso aí vai gerar um número maior de transistores, né? Beleza, isso aí é verdadeiro. Tá? Mas eu não posso fazer inferência, dizer que ele é mais veloz do que o CISC. A gente já viu que isso é contraditório. Tá? Nem o Tannenbaum, nem o William Stalin, ninguém conseguiu comprovar isso daí. Então já levantou um sinal aqui para a gente. Tá? Vamos ver as outras alternativas, para a gente não ver se tem casca de banana aí. Isso aqui está suspeito, certo? Que eu não posso comparar. B. Muitas máquinas RISC não possuem instruções para multiplicação e divisão. Por isso, uma operação de multiplicação, por exemplo, é executada por meio de sucessivas somatórias e deslocamentos. Pessoal, tá certo. Por quê? Porque a gente viu que a gente tem instruções simples. Então, eu vou ter muitas instruções para executar uma operação simples, né? Então, enquanto no RISC eu vou ter mais linhas para executar uma operação que, a princípio, seria simples, um somatório, né? Já lá no CISC, eu teria uma única instrução para fazer esse somatório. Já no RISC, não. Eu teria uma operação ali unária, né, para poder fazer isso daí e fazer vários ciclos de operação para poder fazer esse cálculo. Então, a letra B está certa, não está errada, não. No CISC, possui instruções complexas. Beleza. O que contrasta com a simplicidade de instruções do RISC. Pessoal, tá certo também. D. Na CISC, qualquer instrução pode referenciar a memória. Na CISC, qualquer instrução pode referenciar a memória mesmo, né? Na RISC, a referência é restrita a load e store. Beleza. Tá certo. Certíssimo.
Letra E, processadores híbridos são essencialmente processadores CISC, tá? Para cuidar das instruções mais complexas. Com núcleo também RISC, para cuidar das instruções mais simples. Então, esses processadores atuais são híbridos e contêm CISC e RISC, cada um realizando as suas operações. Tá? Então, pessoal, fechou mesmo aqui. Aqui está incorreta, é a letra A. Então, pessoal, quando a gente tem algumas coisas em arquitetura de computadores que a gente vai ficando já calejado de ver. E aí eu quero passar esse ensinamento para vocês. Quando a gente vê, tá, nas afirmativas dele, alguma coisa que seja uma inferência, tá, que seja muito lúdica, ou então que não tenham como testar e avaliar de verdade, aí provavelmente está errada aquela questão. Porque é simples, eu vou poder contestar. Tá? Por mais que tivesse um livro, um exemplo, né? Um exemplo. Por mais que tivesse um livro que algum cientista definisse lá que o RISC ele é mais veloz, beleza? Tivesse lá, realmente, tá? Isso tivesse difundido demais ao longo do tempo. Quando eu pegasse essa questão aqui e dissesse assim, o RISC, a execução de comandos é mais rápida. Aí alguém poderia fazer um recurso dizendo que não era. Por quê? Porque existem outros contextos a serem avaliados na máquina para que a gente possa confirmar isso daí. Por exemplo, nessa máquina aí, nessa arquitetura que tu está dizendo aí que vai ser mais rápido, tem quantos processadores? Só tem um que está executando com o RISC? Beleza, mas no CISC eu poderia ter com 10 processadores e seria mais rápido, a mesma instrução. Né? Então, ou seja, poderia ser debatido e contestado essa questão. Isso não serve só para esse tipo de questão, não. Serve para outros. Quando ele fala lá, por exemplo, a gente já falou isso, já viu em questões anteriores de prova. Quando ele fala lá em hierarquia de memória, eu pegar e comparar, dizer assim, por exemplo, a memória cache, ela, a princípio, ela tem que ser menor em quantidade de armazenamento do que a minha memória RAM. Não é isso? Minha memória RAM. E está mais distante do processador. Só que se eu chegar e inferir dizendo assim, o acesso à minha memória cache, ela vai ser mais rápida do que a minha memória RAM. Ora, lógico, ela está mais próximo, mas eu não posso, nesse contexto, dizer que sempre vai ser. Por quê? Porque pode estar, um exemplo, pode estar engargalado aquela minha memória cache está sendo utilizada por várias instruções e o meu programador pode desenvolver um programa que usa, se ele tiver naquela arquitetura CISC, né, ele usa um programa que ele vai fazer a leitura direto lá na memória, certo? Utilizando, por exemplo, uma instrução lá. E aí o que vai acontecer? Como está engargalado a minha memória cache, um exemplo, está, né, engargalado, sendo usada por várias instruções, aquela instrução que foi direto lá na memória, tá, vai ser executada muito mais velozmente. Tá? E como ela é uma instrução simples, ela pode ser sim mais veloz. Então a quantidade de conteúdo que vai ser calculado, que vai ser, né, o tamanho do programa, vai influenciar também. Então, dizer que a minha memória cache é mais veloz que a minha memória principal, ou que a memória principal é mais veloz que a memória do disco, eu tenho que ter outros parâmetros para avaliar isso daí. Qual é o tamanho do programa? É um código, é uma instrução só, ou é um programa grande, tá, que vai estar executando na memória principal ou vai estar executando no disco? Então, a gente vendo essas situações, tá, fiquem em alerta, porque provavelmente está errado. Eu não posso fazer essas inferências. Ou, pelo menos, se forem feitas e tiverem passíveis de questionamento, aí você, se isso aqui é passível de questionamento, tá muito latente aqui. Aí você, né, já viu que não é o caso. Já marca como errada. Beleza? Então, pessoal, era isso. Eu teria para vocês essas 10 questões, tá, que exemplificam um pouquinho do CISC e do RISC. A gente viu bastante o conceito dos dois. Deu macete para vocês que no RISC, registradores, né, o RISC, R de registradores, R de RISC. E aí eu tenho muitos registradores. Eu tenho instruções reduzidas, tá? Porque é reduzido, né? O RISC.
Então aí começa tudo a ser limitado. Quantidade de endereçamento, quantidade de instruções que eu posso usar, número de ciclo, que é um só ciclo, tá, para executar. Tá? A única exceção, tá, nesse a questão de ser reduzido, né, é a questão da nossa quantidade de tamanho do programa. O tamanho do programa vai ser maior, porque eu vou ter instruções simples que vão ser repetidas dentro daquele meu programa muitas vezes. Já no CISC, eu tenho um código complexo, que é um código só. É uma instrução só. E aí aquilo ali já está embutido ali dentro daquele código uma operação, que não vai estar dentro do meu programa. Beleza, pessoal? Então é isso. A gente revisou aqui bastante coisa. E aí a gente vai trazer para vocês, vamos tentar fazer uma aula na segunda-feira, vou confirmar para vocês à noite, para a gente já matar mais um assunto, porque se a gente vê um assunto no meio da semana, tá? Durante a semana, a gente acaba vendo 3 disciplinas, 3 capítulos, né? Um na semana e 2 no final de semana. E aí a gente já parte aí para já finalizar o curso na sequência. Beleza, pessoal? Então fiquem com Deus. Valeu. Eu espero que a aula tenha sido proveitosa e que eu tenha passado aí bastante conhecimento para vocês. Tá joia? Fiquem com Deus e façam os exercícios. Façam os exercícios sobre essas questões de RISC, CISC e esses conceitos que a gente viu. Eu vou colocar lá, tá, durante a semana, questões, então façam, beleza? Para amadurecer as ideias. Então, bom final de semana, gente. Tchau.